Vamos ler a palavra de Deus? Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler o versículo 1 também, né, que é o começo do livro de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora ou na dispersão, né? Saudações. Meus irmãos, tenham por motivo grande alegria do fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz a perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Agora aqui no versículo 12, né? Versículo 12 do capítulo 1 diz assim: Feliz, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém, queridos? Tiago, que vocês sabem que está escrevendo aqui. Quem é Tiago? Tiago é irmão de Jesus, né? Poxa, pastor, irmão de Jesus? Todos os escritos convergem a isso. Todos aqueles estudiosos bíblicos, né, os teólogos mais conceituados, afirmam que Tiago é irmão de Jesus. É interessante que você lendo João capítulo 7, você vai ver que os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. É interessante isso, não criam em Jesus. Ontem eu estava pregando na igreja e estava colocando um texto, né, de João 8, 31 e 32. O 32 todos conhecem: conhecereis a verdade vos libertará. Mas o 31 diz que Jesus estava falando com quem? Jesus estava falando com aqueles que criam nele, né? Jesus disse que aquele que crê em mim, esses serão meus discípulos, né? E ali ele fala: conhecereis a verdade vos libertará. Porque se você falar alguma coisa à pessoa que não crê, essa pessoa não vai nem ligar para o que você fala. Eu sei disso porque eu não cria. Antigamente eu não cria, as pessoas falavam de Jesus para mim, entrava para o ouvido e saia para o outro. Podia falar as palavras mais bonitas, mais belas, porque eu não acreditava, eu não cria. Eu não tinha o Espírito de Deus dentro de mim. Mas quando Jesus fala ali, aqueles que creram, ali a verdade liberta a pessoa, né? Então é interessante isso, que Tiago, que foi irmão de Jesus, não acreditava. E aqui ele está escrevendo um livro, uma carta, né? Aqueles que estavam na provação, dispersação. Quando ele fala assim, que estavam na dispersação, como é que se diz aqui? Como é que fala aqui? O Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontravam na diáspora ou dispersão. Ou seja, quando houve aquela separação, quando houve a perseguição da igreja, através da morte de Estevão, né? Aparentemente é isso, muitos saíram de Jerusalém com suas famílias, sem aviso que morreram pessoas, foram mortas, as pessoas foram para cada um, foi para algum lugar. E lógico, você sair assim, fugido, você não tem onde ficar, a sua família, às vezes alguns perderam a família, então é muito difícil. Mas eles tinham o quê? Que guardar a fé. Então o que fizeram aqueles discípulos que eram mais envolvidos, né, que eram a liderança da igreja? A liderança da igreja começaram a enviar cartas para ele. Tiago, irmão de Jesus, que estava totalmente convertido, já sabia que Jesus tinha ressuscitado, inclusive ali em 1 Coríntios capítulo 15, ali você vai ver que Jesus, ele aparece a 500 pessoas e aparece a Pedro, diz que aparece a Pedro, a Cefas, né? E também aos seus irmãos, os irmãos da família. Ali nós cremos que Tiago se converteu verdadeiramente, aceitando a Jesus como seu Senhor, e não só como um irmão carnal, mas como um irmão, como um servo de Deus, como o próprio Deus. É maravilhoso a gente ler isso,
a gente entender a palavra de Deus, amado. A palavra de Deus é uma riqueza profunda, é um tesouro escondido que não está escondido. É um tesouro que todos têm acesso, mas não está escondido. Agora, o que está acontecendo no final é que estão querendo esconder esse tesouro de você e de mim, né? E aqui, amados, nós vemos que esse tesouro traz benefícios, mas benefícios que a gente nem imagina. Tem tantos benefícios na palavra de Deus que são coisas maravilhosas que nós não podemos mensurar tudo, não temos como mensurar tudo. Mas Deus quer falar com você e está te chamando a atenção para que nesses últimos tempos que vivemos na Terra, muitos milagres vão acontecer e Deus quer usar você. Deus quer fazer de você uma pessoa que possa ser usada. Você foi escolhido para viver esse período agora, amados. Vocês foram escolhidos para passar por isso, para ser usado por Deus, para ser usado e ousado. Eu declaro não só usado, mas ousado também. Ousado porque a ousadia, ela vem do Espírito. A ousadia veio para Pedro, quando estava sendo perseguido, ele foi ali no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ele pregou a todo mundo que crucificou Jesus. Não importa que ele foi preso depois, mas a prisão reverteu em quê, amado? A prisão de Pedro, reverteu em milagres. O anjo do Senhor foi lá e arrancou as correntes, arrebentou as correntes e Pedro foi solto. Mas ele pensou que estava sonhando e de repente ele viu que foi o anjo do Senhor que soltou ele. Quando ele chegou na casa dos irmãos e viu, abriu a porta, ninguém acreditou. Pedro, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim: eu fui liberto, os anjos do Senhor me libertaram. E nós estávamos orando por você, Pedro, por causa que você estava na prisão e Tiago tinha acabado de ser morto. Pensei que você seria morto também. Mas Deus tinha um propósito da minha vida para eu poder... Tiago aí, no caso, que foi decapitado, esse Tiago por Herodes, esse Tiago não é o Tiago, irmão, o Tiago é irmão de João, né? O Tiago que fazia a sociedade até com Pedro, né? Na pescaria. Então, agora esse Tiago que está escrevendo aqui, irmão de Jesus, ainda não era convertido. Então, quando eles viram Pedro sair ali, falaram: meu Deus, que maravilha. Então, ele foi perseguido, foi preso e o milagre acontece. Se você tem algo, se você está envolvido cada vez mais no Evangelho, eu quero te dar um recado, amado. Saiba que vão haver provações. As provas, amados, elas são necessárias em toda cadeira. Que isso, pastor? Que cadeira é essa? Em toda matéria que você estuda. Em toda matéria que você se envolve, vai ter que ter prova, amados, para você ser aprovado, aleluia. Paulo diz isso ao Timóteo também, né? Você tem que conhecer a verdade de Deus, você tem que ser provado para ser aprovado, né? Então, nós temos uma matéria, é uma cadeira que eu falo, é uma cadeira que você estuda, ou seja, é uma matéria que você estuda. Esta matéria é do cristianismo, você se envolve com o Evangelho, você obtém uma formação, mas essa formação, ela não é terrena, essa formação ela é espiritual, é para mudar a condição de sua vida, uma vida que vai ser dependente de Deus e que Deus vai guardar a sua vida. Você entrega para ele fala: eu assumo, até a partir de agora, se você quer servir mesmo, eu vou proteger você, mas vou fazer algumas provas com você, porque você tem que ser aprovado para você passar pelas provas, e quando eu colocar você para libertar uma pessoa, para curar uma pessoa, para pregar, você não volta atrás, você vai até o final, você vai ser perseverante. Aleluia. Dá uma glória a Deus na sua casa bem alto aí. E fala que você foi chamado e escolhido por Deus, para Deus usar você como instrumento. Aleluia, Jesus. Isso é importante, amados. É uma matéria que você está entrando para estudar. E essa matéria muita gente não quer estudar, não participa dessa matéria, porque não entende, porque não tem o Espírito, porque não crê, como eu preguei ontem. Agora, quando você crê, você se envolve, você quer mais dessa matéria para a sua vida. Você quer se envolver mais, você sabe que Deus vai operar o milagre, e você, quanto mais você se envolve. Eu fico vendo assim, quando Jesus chamou Pedro, né, para pescar, ele falou assim: vamos lá para o fundo. Mas eu já pesquei lá naquele lugar, lá tantas vezes. Vamos lá para o fundo. Eu quero... E Ezequiel também tem uma passagem, Ezequiel 47.
Ezequiel, ele era o profeta da Babilônia, ele esteve na Babilônia. E tudo aquilo, aquelas opressões, perdeu o tempo de Jerusalém, sair de Jerusalém deportado, tudo aquilo ali era uma coisa muito ruim, né? É uma diáspora também. Eles foram dispersos, saíram da terra dele, foram para uma terra da Babilônia. E ele tem uma visão, né? Que para entrar no rio, e ele entrava com os pés, e ele, não, vai mais à frente, vai mais à frente. Vai mais à frente, e ele ia com as águas até a cintura, mas até a cintura você está com os pés no chão, você sabe que você não vai afundar, você tem a capacidade intelectual de entender que aqui você está seguro porque das suas pernas está no chão. Agora eu quero que você vá até onde cubra a sua cabeça, entra nas águas, que Deus vai operar, e é Deus que vai ficar no controle da sua vida. Aí você vai ver os milagres de Deus, porque você vai falar assim, mas quem fez isso por mim? Quem tirou as cadeias de Pedro? Quem comprou? Quem quebrou as cadeias? Foi Deus que mandou o anjo, porque eles estão a serviço, os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Tem Hebreus aqui, capítulo 1, versículo 14, eles estão assim, porque ele vê que você é um soldado de Cristo, é um guerreiro de Cristo, né? E outra coisa, amados, eu coloquei umas coisas aqui interessantes para vocês entenderem. Quando você é aprovado, né? As áreas que Jesus vai te usar foi aonde você foi provado, sabia? Porque a pessoa, quando é provado, quando você faz a prova na matéria, você estudou, eu estudei química, eu tinha que ser aprovado em química. Como assim? Eu lembro quando o meu professor Luna, um militar até, ele chegava lá e falou assim, vamos para o laboratório, análise quantitativa, para poder saber a quantidade, a quantidade que a gente usava numa reação, que poderia, se eu usasse demais, poderia haver uma explosão, poderia haver uma coisa, né? Mas eu tinha que estar lá, eu tinha que ser provado, até que foram misturar ácido, foi outro professor, né? E aí ele foi misturar ácido com água, uma reação altamente... Não, ele foi jogar o ácido na pia. E tinha água na pia. É uma reação totalmente exotérmica. Exotérmica quer dizer, libera calor, mas de uma forma muito explosiva. E, amados, queimou a menina que jogou. E nós tivemos que levar para o pronto-socorro. Eu quero dizer assim, ela foi provada, ela nunca vai esquecer disso. Ela nunca mais vai misturar e fazer uma reação exotérmica que fez ali. Deus quer fazer com que você seja provado, para você ser provado e saber aonde vai colocar você. Olha só. Por exemplo, na área que você foi humilhado, Deus vai te usar. Sabe por quê? Porque ali você tem conhecimento. Você foi provado e foi aprovado. Aí você vai ser aprovado, vai trabalhar naquela área. A humilhação, muitas vezes nós somos humilhados e ficamos, às vezes, saímos do plano de Deus. Deixamos, não aguento mais, estou sendo humilhado. Né? Jesus foi humilhado, meu irmão, sendo Deus, e não usurpou ser igual a Deus, ele foi humilhado, mas ele deixou de ser humilhado, mas o nome dele está acima de todo nome, acima de Jesus. Dá glória a Deus, eu fico maravilhoso. Eu prego o Evangelho há tanto tempo, mas quando eu leio essas palavras, eu vejo essa glória de Deus se manifestar, eu fico maravilhado, eu fico emocionado também, mas é a unção de Deus está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, está curando, está libertando, está te dando força para você viver e lutar, como Tiago escreveu isso aqui no capítulo 1, por cada aprovação, para aqueles que estavam na diáspora, que estavam na dispersação, porque estavam passando necessidade, estavam passando dificuldade, mas Tiago falou assim, meu irmão, tende por motivo de alegria passar por várias provações, porque sofrer sabendo a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Você vai ser perseverante naquilo. Aí você vai estar maduro para poder fazer aquela matéria. Você está aprovado, você passou na prova, agora você vai ser aprovado, agora você recebe o diploma e você começa a trabalhar nessa matéria. Você se formou em medicina, você vai trabalhar em medicina. Você foi provado em medicina, foi provado em química, vai trabalhar em química.
E assim por diante, nós também temos uma matéria, essa matéria cristã, matéria do cristianismo, é para que você se capacite cada vez mais para fazer as mesmas obras que Jesus fazia aqui na terra, porque Jesus é um cristão, Jesus era Cristo, e ele, por isso que os homens foram chamados de cristãos, porque foram derivados de Cristo, foram chamados para essa prova. Aleluia, Jesus, maravilha de Deus. Eu fico emocionado com isso, mas... Na saúde, se você foi provado na saúde, você vai ser usado para quê? Para curar as pessoas. Eu fico admirado como eu fui curado de tantas coisas. Quando eu vejo uma pessoa doente, eu tenho que orar pela cura da pessoa. Mas eu não oro jamais, eu já oro com tanta certeza que às vezes eu dou um peteleco. A pessoa não recebe a cura em nome de Jesus, porque Jesus te curou. Não curou não, curou sim, recebe aí em nome de Jesus. Recebe porque Deus é contigo, aleluia, Jesus, maravilhoso, santo, maravilhoso Deus, é grande. Mas se você foi provado nas finanças, né, passou necessidade e saiu vencedor, sabe o que acontece, mano? Você vai ser abençoado para financiar a obra de Deus, você vai ser um dizimista, você vai ser um ofertante, você vai abençoar a obra de Deus. Tem pessoas na igreja, sabe que tem pessoas na igreja? São às vezes os maiores dizimistas da igreja, da nossa igreja, às vezes não estão na igreja, você nem conhece. São pessoas que foram chamadas para finanças, passaram por provas financeiras. Mas não estou dizendo que você não tem que dizimar e ofertar, não, misericórdia, hein? Porque isso aí é ordenança da palavra de Deus, hein? Está escrito lá em Malaquias, né? Roubai o homem a Deus, roubai nos meus dízimos, nas ofertas. Então, por favor, porque seja provado na finança, faz a sua parte, mas com alegria. Não quero que ninguém faça por obrigação. Por obrigação, o pastor não quer. Acho que eu vou botar lá, não quero dízimo por obrigação. Acho que vou botar uma placa lá. Só com alegria. Dízimo e oferta com alegria. Seja fiel com Cristo. Porque aí Deus vai te abençoar na área financeira também. Vai te abençoar porque Ele não vai deixar nunca um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Não vai abandonar a descendência. Né? E Deus quer fazer isso na sua vida. Olha só, mano, Davi foi provado por um leão que tentou matar as ovelhas do pai dele, tentou comer. E também foi provado por causa de um leão e por causa de um urso, que também tentou comer. O que Davi foi? Davi foi lá e matou o leão, matou o urso. Esse homem está aprovado para ser um guerreiro de Deus, para lutar à frente do exército de Davi, de Israel, o exército do Senhor. E o que aconteceu? A prova aumentou, ficou mais difícil. Eu lembro do professor Luna, ele dava a prova assim, são 25 minutos de prova, com consulta, pode trazer todos os livros que você quiser, tudo bem. Mas é com consulta, 25 minutos eu saio de sala e quem não entregar leva 0. Eu falei, meu Deus, professor, esse, meu Deus. A gente metia, cara, estudava, para quê? Para poder. A gente nem conseguia abrir os livros, porque a gente tinha que saber na cabeça o que aconteceu. Tinha que estar impregnado da palavra do estudo, da química, mas a palavra de Deus tem que estar impregnada em você, para você saber dessa prova. O que Davi fez? Davi estava impregnado da palavra. Quando chegou ali, ele tinha matado um urso e um leão, e botaram a armadura de Saul nele. Ele falou assim, meu Deus, eu estou igual um pai João aqui, ó, só a minha mão está dentro do saco. Saul era grande, Davi era pequeno. E aí, mano, o que ele foi? Tira aquela armadura, pegou uma funda com 5 pedras e falou assim, eu vou derrubar esse gigante. Você vem a mim com armas, com lanças, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E pum, com a pedra dele, acabou com Golias. A prova na mesma missão também. Foi provado ali e foi vencedor ali. E depois ele foi provado também, porque ele conduzia o rebanho do pai dele. Ele se tornou o pastor de Israel. Amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque ele se tornou o pastor de Israel. E ele sabe, ele falou assim, Senhor, tu és o meu pastor, eu sou aqui um protótipozinho que estou aqui representando o Senhor. É isso que Davi foi. É essa palavra de Deus que faz diferença na minha e na sua vida. Amém? É gostosa a palavra de Deus, né? Agora, eu vou falar só de Jesus. Jesus também foi provado, né? Ele foi provado na morte. Morreu como bandido. Morreu da pior espécie. Condenado à morte lá pelos sacerdotes, pela igreja. Que isso? Pela igreja, pelos sacerdotes. Foi Caifás lá que condenou ele e tal.
condenou à morte. Na morte ele venceu. A prova dele foi na morte e ele venceu a morte. A prova dele foi que ele recebeu a chave da morte e do inferno e também para te dar vida eterna. Recebe essa palavra de Deus no teu coração, né? Bem-aventurado o homem, versículo 12, que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém, querido? Eu vou parar por aqui. Vontade de continuar. Meu Deus, que esse Deus é maravilhoso e enche você de alegria, de força, de vontade, avivamento, tornar viva a obra de Deus dentro de você, que aí espalha, a coisa vai que vai, e é Deus por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe vocês e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a presença do Espírito Santo contigo sempre, né? Sempre será contigo. É assim que Deus quer, é assim que Deus faz, na minha e na sua vida. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui às quintas-feiras. Que o povo possa ouvir isso. Que nós possamos compartilhar lá no YouTube, que eu vou botar no YouTube. Vou fazer também algumas outras menções aqui em alguns lugares. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Fique na paz de Jesus. Deus abençoe vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ô glória. Ô bênção. Deus abençoe vocês. Fique na paz do Senhor. Fala para os seus irmãos da igreja aí que continua as quintas-feiras abençoado por ti, por Jesus. Amém? Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. E às vezes a gente nem sabe quantas grandes coisas. Através da provação. Provado para ser aprovado, né? Procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar da palavra da verdade. Vão em paz e que o Senhor muito vos abençoe. Tchau, tchau.